Opa, vamos lá, começar. Hoje nós vamos falar de 3 coisinhas que acontecem no nosso dia a dia, que muitas vezes podem não ser coisas graves, outras vezes pode se tornar uma coisa grave, ou ser de origem de alguma situação grave. Mas o que importa é a gente saber o que fazer nessas situações, né? Como a gente ajudar aquela pessoa que está nessa situação, para que não se torne uma coisa maior, então a gente identificar logo de cara que realmente não é uma coisa normal que está acontecendo. Então a gente vai começar pela vertigem. Peraí, que tem só um barulhinho acontecendo aqui. Desligar aqui o WhatsApp, porque senão. O ruim de assistir pelo celular é o WhatsApp, porque fica incomodando. Pois é. Então, a vertigem, né, ela é a tontura, né, apenas uma outra palavra que denomina a tontura, que uma pessoa pode sentir, né? Então, é um sintoma na qual a pessoa tem a sensação de uma tontura rotatória, ou seja, você sente que o mundo está rodando e que você não consegue parar, sente como se você estivesse rodando, ou se não, as coisas à sua volta, elas estão rodando, né? E isso pode causar náuseas, vômitos e ilusão de movimento. Geralmente acontece com pessoas que têm alguma alteração relacionada à enxaqueca, né? Tem pessoas que têm a enxaqueca, que são dores de cabeça muito fortes, acompanhadas de vertigem, acompanhadas de náusea, de vômito, né? Então, a dor de cabeça que ela é bem mais intensa. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de sentir, mas dá realmente essa ilusão de movimento. E você não consegue realmente realizar qualquer atividade, andar, pegar um objeto, porque, na verdade, você sente que está tudo rodando, então você não consegue alcançar, né? Você tem medo de cair, ou pode cair realmente. Então, o ideal é que a pessoa fique bem paradinha mesmo, né? Ou então, pode acontecer com pessoas que têm o que a gente chama de labirintite, certo? Que é justamente uma inflamação aqui no labirinto, lá dentro do nosso ouvido. Aqui no nosso ouvido a gente tem o pavilhão auditivo, né? Que é essa orelha no formato. Uns têm uma maior, outros têm menor, vai depender, né? E mais aqui para dentro existe o canal, né? Auditivo. E adentrando, a gente consegue ver alguns ossos, né, que são os menores ossos que a gente tem, e músculos. E mais aqui para dentro a gente tem o labirinto. Só um minutinho, deixa eu aceitar aqui. Então, uma inflamação, quando ocorre no labirinto, aqui dentro do nosso ouvido, causa o que a gente chama de labirintite. Não sei se vocês já tiveram também a oportunidade de ter ou de conhecer alguém que tem, né? Então, essa inflamação no labirinto, ela dá origem à labirintite, que um dos sintomas é a vertigem, né? A tontura. E assim, qual é o risco da vertigem? É de fato que a pessoa venha a cair, né? Ela esteja conduzindo algum automóvel, ela esteja realizando alguma atividade, seja de trabalho, seja doméstica, né? Mas que essa pessoa, ela realmente perca o equilíbrio e ela venha a cair, porque é a nossa audição que é responsável pelo o equilíbrio do nosso corpo, né? Tanto que quando a gente está, de alguma forma, como a gente chama, com o ouvido tapado, né? Ou então com uma dor de ouvido, ou então quando a gente sente, tá no local muito alto, que a gente tem aquela sensação, né, de tampão,
no ouvido, a gente tem e perde um pouco da capacidade do equilíbrio. Então, aqui, o labirinto é responsável pela audição, né, e pela manutenção do equilíbrio. O órgão detecta a posição ou o movimento do corpo, reage à gravidade e mantém sua estabilidade. O sistema labiríntico é a central de informações que recolhe impulsos de todos os sensores do sistema nervoso central, recebe-as e analisa. Se essas informações forem conflitantes, o corpo sobre com a vertigem e o enjoo, né? O enjoo vem acompanhar a vertigem. Essas sensações podem durar até que o sistema habitue à nova realidade, a serem recorrentes, desencadeando problemas crônicos. Então, tem pessoas que têm esse tipo de problema real de forma crônica, né? Sempre está tendo essas sensações. E também pode acontecer também até de cunho emocional. Às vezes a gente está passando por algum problema, ou alguma situação, ou como a gente está vivendo há mais de um ano, né? Nessa situação de aflição em relação ao coronavírus. Professor, eu tenho uma dúvida. Pode falar. Eu conheço uma senhora que ela acha que está doendo da pressão, aí fica sentindo tontura, enjoo, toda vida vai para o hospital, tem diabetes, aí vai para o hospital e acha que é a pressão, mas pode ser a labirintite? Pode, mas pode ser a pressão também. É porque, assim, a hipertensão e a diabetes também, elas causam esse tipo de sintomas, tá? Só que, e assim, essas duas, a hipertensão e a diabetes, elas também acontecem muitas vezes de forma diferente nas pessoas, né? Por exemplo, a minha avó, ela é hipertensa também, ela é diabética. E a hipertensão e a diabetes atuam dessa forma com ela. Dá dor de cabeça, dá tontura, dá mal-estar. Então, ela já sabe que ela se conhece, né? Conhece o próprio corpo. Então, ela já sabe que a taxa está alta, ela já sabe que a pressão está alta. E realmente sempre está. Não sei se é o caso dessa pessoa que você está falando. Que às vezes Pior a que pessoa fica acha que está, mas não está. tá tudo controlado quando vai olhar. E Aí é. fica pressão, Então, é bem de cunho emocional mesmo. O problema dela. Mas pode ser labirintite também. Pode ser. Então, o que é que a gente vai fazer, minha gente, nesse caso em que a pessoa estiver tonta, né? Se ela tiver com esse problema de vertigem, infelizmente ela não tem como executar nenhuma atividade. Não dá, gente. Não sei se você já tiver a oportunidade de sentir, mas não dá. E uma coisa é você ficar tonto porque rodou, ou fez alguma coisa que deixou você um pouco tonto. Outra coisa é você ficar do nada, o mundo rodando e você se segurando nas coisas, como se você não tivesse parado. Então, essa é a vertigem de fato, não é uma mera tontura. Então, o que a gente precisa manter a pessoa deitada, né? Decúbito dorsal, ou seja, as costas no colchão ou no chão, seja lá onde essa pessoa estiver deitada. Impedir que faça movimentos bruscos, ela faça movimentos bruscos, ou outra pessoa faça algum movimento brusco com ela, né? Às vezes puxar ela de um local para o outro. Gente, só o ato da pessoa deitar na mesma cama que a pessoa está já incomoda bastante, incomoda muito. A pessoa fica muito agoniada, porque qualquer coisa faz com que você fique mais tonta ainda. deitar não é pior, não? Não, pior é em pé, porque você acha que você vai cair. Mas se deitado, aí é que o mundo gira. Aí vai depender um pouco de cada um, mas a indicação realmente é deitar. Ou você pode sentar, se recostar, mas ficar em pé não dá. Outra coisa, gente, colocar uma vestimenta confortável, né? Ficar confortável, de preferência fechar os olhos e manter, né, a vista fechada. Justamente porque quando você olha para os lugares, você sente muita tontura. Eu já senti isso e realmente é muito difícil. Não consegue. Você segura nas coisas real para tentar realmente se segurar, fazer com que pare, né? A minha aconteceu uma vez, assim, muito mesmo, de passar o dia todo dessa maneira. E
O motivo até hoje eu não conheço, desconheço, já faz muito tempo, mas o motivo realmente eu desconheço. Mas não dá para ficar em pé, não dá para ficar assim, não dá para ficar deitado, é muito incômodo mesmo. Entrar num carro, nem pensar. Eita, peraí, deixa eu ajeitar aqui que eu botei errado. Aí, minha gente, pode acontecer uma situação em que a pessoa ela pode chegar a vir a desmaiar, né? Isso pode acontecer por inúmeros motivos. E a gente, dependendo do motivo, a gente tem que tomar a conduta correta, né? Mas, professora, como é que eu vou saber? Enfim, a gente tem que tomar as providências, mas aí se for alguma coisa mais grave, a gente também vai saber justamente porque quando a gente for se aproximar da pessoa, a gente vai fazer o X, A, B, C, D, E, né? Não vai fazer o X porque talvez não precise. Mas o problema também do desmaio é a queda que a pessoa vai sofrer, né? Muitas vezes, eu acho que no estudo de caso, lá no segundo dia de aula, eu falei sobre uma pessoa que ficou tonta e caiu, bateu a cabeça no box, né? No box do banheiro. Então, um problema que a gente tem em relação ao desmaio, assim como também em relação à convulsão, desmaiou pode ser uma coisa boba, mas o problema é a pessoa cair, né? De onde ela caiu, vinha fazendo o quê? Às vezes vinha fazendo alguma coisa com algum instrumento cortante, ou então com a máquina, e de um nada a pessoa desmaiou e acaba se machucando por causa disso. Então, o desmaio é a perda abrupta e transitória da consciência, né? Por que transitória? Porque não dura muito tempo. E da capacidade de ficar em pé, seguida de uma recuperação rápida e completa. Isso, se tudo der certo, né? Isso acontece geralmente, pessoal, como um mecanismo de defesa que o corpo ele realiza, né? Por exemplo, muitas vezes acontece muito por causa do calor, né? A gente vai ver mais na frente. Numa situação de exaustão pelo calor, às vezes você está num local que é muito quente, acontece com quem trabalha em local muito quente, ou então aqui no Rio Grande do Norte, basta você sair ao meio-dia de casa, né? Não precisa de muita coisa, não, não precisa de uma caldeira, não, para isso acontecer. Então, você tem um certo tipo de exaustão pelo calor, que é o quê? Os vasos sanguíneos, eles fazem uma vasodilatação, que eu vou mostrar mais na frente como é que é, e simplesmente o coração, ele não tem tanta capacidade de realmente jogar o sangue para cima, que é para onde o cérebro está. Então, o cérebro ele já começa a sentir a falta, a necessidade, então ele faz você perder a consciência para que você adquira a posição horizontal, né? Que é onde é mais fácil o sangue circular. Por quê? Porque quando você está em pé, né, na posição vertical, em pé ou sentado, existe a lei da gravidade, né? Que diz que as coisas não podem flutuar, né? O sangue ele sobe real para a cabeça por causa da pressão que o coração faz. Mas quando os vasos sanguíneos estão dilatados, essa pressão ela não é suficiente. Então, tem uma diminuição do fluxo sanguíneo do cérebro, consequentemente o cérebro ele faz você perder a consciência, que é para você deitar e consequentemente a circulação ela ser mais fácil. Então, na verdade, é um mecanismo de defesa, né? Mas aí pode acontecer por um distúrbio cardiovascular, ou seja, um problema do coração, ou até hipertensão, ou hipotensão, geralmente. Distúrbios metabólicos, a hipoglicemia, né, que é a falta de açúcar no sangue, ou pouco açúcar no sangue. Anemia intensa, né, uma anemia bem rigorosa, que a pessoa tenha, né, com falta de ferro. Hemorragias, ou seja, pouco sangue, né, tá sentindo falta de sangue. Ou desidratação, que é quase a mesma coisa, porque o sangue ele é composto também por água, né? Então, quando está faltando água no corpo, está gerando a desidratação, então o volume de sangue ele se torna menor. É a mesma coisa que eu falei a respeito do hipovolume, pouco volume de sangue. Hipotensão ortostática se refere à pressão baixa no ato de você mudar de posição muito rápido.
Acontece quando você está deitado e às vezes você acorda atrasado e dá aquele pulo da cama, né? A vista dá uma escurecida, você volta para trás e às vezes até chega a sentar ou até pode chegar a desmaiar de fato. Ou cansaço extremo, emoção súbita, nervosismo intenso. Gente, a ansiedade, né, o nervosismo, ele faz coisas incríveis com a pessoa. Dores fortes, o corpo não aguenta aquela dor, né? Mais uma vez, um mecanismo de defesa, apaga. Permanência prolongada em lugares fechados e quentes, né? A respeito da exaustão pelo calor. Então, nós temos aqui alguns motivos para que a pessoa ela venha a desmaiar. Agora a gente tem que tomar cuidado, porque pode ser um infarto, uma parada cardiorrespiratória, e você acha que a pessoa só desmaiou. Só desmaiou não, é por isso que a gente precisa fazer tudo, abrir as vias aéreas, a gente precisa checar a respiração, precisa checar o pulso. Professora, o pessoal de segurança do trabalho vê muito isso na questão da NR33, que é espaço confinado, para ele não matar os colaboradores lá. Porque, como é espaço fechado, eles têm que liberar a APT, que é para liberar a utilização do espaço pelo colaborador, que ele não pode passar muito tempo para não ocorrer esses desmaios. Sim. Sim. É uma responsabilidade, né? Bem grande. Aí vamos sinais e sintomas. Pode começar inicialmente por uma fraqueza, né? Tontura, escurecimento de vista, né? Você vai vendo tudo preto, né? Suor frio, palidez. A pessoa pode começar já a pessoa ficando pálida, suando, dá uma fraqueza e você já vai às vezes escurecendo e caindo. Geralmente, pessoal, as pessoas que desmaiam, elas apagam, né? E quando abrem os olhos novamente, elas não têm muita noção do que aconteceu, do tempo que passou. Então, elas ficam assustadas com várias pessoas ao redor, com uma pessoa olhando para ela assim, a posição que ela tá não é mais a mesma que ela estava quando caiu. Então, tudo é muito novo. Então, a gente tem que ter muita calma, paciência, porque à medida que ela for acordando, né, a gente não pode ir para cima, sufocar a pessoa com um monte de gente ao redor, um monte de rostos, e principalmente os rostos de pessoas assim aflitas, né? Então, o que é que a gente vai fazer nessa situação? Desmaiou, e agora, né? Primeiro, colocar em decúbito dorsal. Ah, mas a pessoa não caiu no ratar, assim? Ela pode ter caído de inúmeras formas, né, gente? Inclusive, ela pode estar sentada numa cadeira e ter caído, né? Ter desmaiado, ter caído, e estar toda enganchada na cadeira, ou então dentro de um carro, enfim. Mas você tem que posicionar ela em decúbito dorsal. Segunda coisa que você vai fazer para ajudar é levar os membros inferiores, ou seja, pega as pernas dela, levante as pernas, né? Para que muitas vezes é o sangue que ele está um pouco preso nas pernas e ele não está conseguindo retornar, justamente por causa da vasodilatação, né? As veias, elas não têm a pressão, mas ela tem umas válvulas que ajudam, né, a fazer esse processo de retorno do sangue, que vai para as pernas, mas ele precisa retornar, porque ele vai lá para o coração. Então, esse trabalho que ele faz de retorno para o coração é algo trabalhoso, que no caso, se tiver um processo de vasodilatação, ele se torna difícil, né? Então, esse sangue ele precisa retornar, ele precisa passar no coração, passar no pulmão, depois passar no coração de novo e passar ir para o cérebro. Mas aí o que é que você faz? Para ajudar esse retorno sanguíneo, você eleva os membros inferiores, levanta as pernas da pessoa, né? E, gente, à medida que você vai levantando os membros inferiores, né? Ela já vai melhorando bastante, já vai recobrando um pouco a cor, né? Seria para recobrar.
Então, a gente vai orientá-la em relação ao que aconteceu, né? Que está tudo bem. Ela passou mal, desmaiou, mas está tudo bem. Em caso de ausência de pulso, iniciar a massagem cardíaca, ou seja, você observou que a pessoa caiu, né? Você fez, tem que fazer aquele processo sim, todas as situações que a gente vai ver aqui. E, visto isso, chegou no C, não tem pulso, gente, aí não é um simples desmaio, né? É uma parada cardiorrespiratória. Outra coisa que eu gosto de dizer nesses casos, principalmente de vertigem, de desmaio, né? Sempre ajuda, pessoal, a gente abanar, de alguma forma, abanar, trazer um ventilador, né, para o rosto dessa pessoa. Por quê? Dos sintomas é o suor frio, né? E um dos sintomas da vertigem é a náusea, né? Náusea e vômito. Então, são três coisas que o vento no rosto, ele ajuda bastante. Quando você está enjoado, um pouco de vontade de vomitar, né? Fique na frente do ventilador, que ajuda, melhora bastante. E com relação ao desmaio também. Abana, vai ventilando essa pessoa, porque afinal ela vai estar toda suada, né? Por causa do suor frio. Ajuda também a retornar, principalmente se for em decorrência do calor. Então, sempre ajuda mesmo. Aí a gente tem também a posição, né, a posição lateral de segurança, que a gente chama, que a gente lateraliza o corpo da pessoa, né, coloca o braço aqui no rosto, né, a gente faz como se fosse um rolamento, certo? Mas não é bem um rolamento, porque não é toda aquela técnica, e também não é uma vítima de trauma, né? A não ser que seja, ela desmaiou e sofreu uma queda grande. Mas se desmaiou da própria altura, então não é uma vítima de trauma. Então a gente vai lateralizar o corpo dela, né? Coloca o braço aqui debaixo do rosto, a mão, para parar justamente a mão do chão, né? A perna para o lado. E essa posição, ela auxilia na circulação. Então, se a gente fizer ela, consequentemente a circulação ela vai ser mais permissiva. E a convulsão, minha gente? Um minuto. A convulsão, ela se trata de um distúrbio, né, que pode ser algo já relacionado à epilepsia, né, que é uma alteração a nível de encéfalo que a pessoa tem, ela já tem como característica, né, já é uma pessoa epilética, então ela, de vez em quando, ela apresenta, né, esses quadros de convulsão. Ou pode ser em decorrência de algum outro problema secundário, certo? Como é que acontece a convulsão? A pessoa está aqui e, de repente, ela começa a se debater, né? A ter contrações involuntárias dos músculos. Então, ela se debate, braços, pernas, o corpo todo, cabeça, enfim. Ou ela pode acontecer também de outra forma, que a pessoa ficar bem paradinha e ela ter uma contração muscular. Ao invés de ela se debater, né, os músculos eles se contraírem, se debaterem de forma involuntária, os músculos eles podem se contrair, se tornar rígidos. Então a pessoa fica bem paradinha, ela entra mesmo transe, né, digamos assim, e ela realmente não tem condição de lhe responder, enfim, porque ela está naquela situação. Então é a mesma coisa, só que ao invés dela se debater, ela realmente contrai, ela fica parada. Então pode acontecer de forma também parcial, né, uma parte do corpo, ou pode ser generalizado, o corpo todo, como essa situação que a gente está vendo aqui, né. Aí nós temos algumas causas para ocorrer a convulsão, a causa de forma secundária que não seja real a epilepsia, né. A febre alta,
Professora, eu tenho uma dúvida. Pode falar. Com relação à convulsão, referente à febre alta. Quem já teve uma vez, quando criança, tem a tendência a ter pelo resto da vida a convulsão? Não necessariamente. Porque eu conheço uma pessoa que teve, que a médica sempre disse que quando ela tivesse acima de 38, já tinha que ter um certo resguardo para levar para o hospital, porque como já teve uma vez, poderia ter a tendência de vir de poder acontecer novamente. Aí eu nunca tinha perguntado a alguém mais experiente para saber se será o certo mesmo. É uma orientação que ela dá, porque no caso a pessoa já teve, né? Então pode acontecer novamente, mas não é uma obrigatoriedade, sabe? Ah, aconteceu e então vai acontecer toda a vida. Ah, não, pode acontecer, mas não necessariamente. Tá? E principalmente criança, né, professora? Porque quando passa de 38,5 a 39, a tendência já é convulsionar. Uhum. E tem crianças que apresentam convulsão sem precisar de febre também. E nem, às vezes nem é epilético. Tem uma menina que foi minha aluna que o filho dela tinha convulsão. Era assim, era bem espaçada, sabe? Um dia do outro. Até ela levou para o neuro e eu não lembro bem o que aconteceu, que ela disse assim que não deu nada exatamente. Pelo menos ele não tinha o diagnóstico. Mas ele tinha passado, né, o Gardenal para ele não ter mais. E ela tinha dito que não ia dar essas conversas, né? Enfim, até onde eu conversei com ela já faz algum tempo, ela disse que não tinha dado, não. E não sei se ele teve novamente, né? Mas foi uma situação que ela ficou muito assustada, assim, que o filho dela era pequeno, tinha uns 3 anos, uns olhos revirados, enfim, aquela situação, né? Mas assim, não necessariamente mesmo, acontece muito com criança, né? Ou com idoso, mas pode acontecer com um adulto também, com um adolescente. Então, doenças como meningite, encefalite, tétano, tumores cerebrais, infecção pelo HIV, epilepsia, trauma craniano. Por exemplo, a minha avó sofreu, que eu falei para vocês, sofreu um traumazinho craniano, então ela toma todos os dias um remédio que é para não convulsionar, e é como um remédio como um Gardenal. Abstinência a álcool, drogas, né? Distúrbios metabólicos, como hipoglicemia, diabetes, insuficiência renal, falta de oxigênio no cérebro, também. Então, são várias coisas, né? Agora, a maioria, vocês podem observar, tem a ver com o encéfalo, né? Tem a ver com o cérebro. Então, os sinais e sintomas. Movimentos involuntários em alguma parte do corpo ou em todas as partes do corpo. Olhar perdido, né? Aconteceu comigo uma vez, um aluno, ele teve um ataque de convulsão na sala de aula e ele começou com esse olhar perdido, porque eu já tinha visto no hospital, quando a pessoa chega no hospital, mas assim, numa sala de aula nunca tinha acontecido, nunca tinha visto. Então ele começou com esse olhar perdido, né? E o lábio bem parado, né? Ele mal piscava os olhos. Então, ele praticamente perdeu a consciência. Aliás, ele não perdeu a consciência, porque ele ficou sentado e sentado ele se manteve. Ele não teve contrações de movimentos involuntários, ao contrário, ele ficou parado, musculatura rígida. E a gente falava com ele, ele não respondia. E demorou um pouquinho, mas depois passou. Né? Depois que passou, a gente achou por bem levá-lo para o hospital, porque como era um aluno, né, não era a nossa responsabilidade saber e entender que já era algo que se passava com ele. Ui!
Eu vou mudar o meu no Wii. Cuida, Zulu, cuida! Oi, oi, oi. Oi, professora, boa noite. Voltou, professora. Eu caí, foi? Ai, Jesus. Faltou energia. Desativei o Caiu microfone. caiu da cadeira, foi? Eu caí quando voltou, voltou mudo, oxe. E eu fiquei falando aqui, ninguém me ouvia. É chato, não é isso? Ai, Jesus. Não aguento. É. Enfim. Então, minha gente, pode acontecer de diversas formas, né? Mas geralmente são movimentos involuntários, né? Pelo corpo, né? Começa a olhar perdido, a pessoa perde a consciência, cai mesmo no chão, se estiver sentado, se estiver em pé, cai no chão. Essa coloração azulada, né? Pode se relacionar à falta de respiração, né? E a gente tem que ficar bem atento em relação a isso, porque não tem muito o que fazer. O que a gente pode fazer é garantir que essa pessoa respire bem. Contrações rítmicas, repetitivas e incontroláveis, ou seja, não tente controlar o indivíduo porque você não vai conseguir, né? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai deitar essa pessoa no chão, né? Se ela estiver em outro local, né? Ah, mas ela estiver na cama. Gente, estiver na cama, a gente tem que tomar muito cuidado, porque ela pode se debater até o ponto que ela cair da cama. Então, também é um perigo, né? Retire objetos no corpo, nos bolsos da pessoa, né? Porque ela pode ter objetos cortantes ou então algum objeto pontiagudo que venha feri-la, né? Chave, não sei, uma agulha, enfim. Só penso em chave, que a pessoa venha a ter, né? Afrouxe a roupa da pessoa, principalmente se tiver uma roupa muito apertada. Abrir o botão da calça, abrir uns botões da camisa, se for um homem ou se for uma mulher com roupa de botão, né? Eu vou tirar a roupa dessa pessoa? Não, gente, eu vou afrouxar a roupa, para que ela não fique tão apertada, ela respire melhor, né? Ela vai estar se debatendo, então provavelmente ao mexer a cabeça, o pescoço, pode ser que ela venha bater com a cabeça no chão várias vezes. Então, coloca um lençol abaixo da cabeça, né? Algo fofinho, mas que não seja bem um travesseiro. Principalmente se for daqueles travesseiros altos. Se for aqueles fininhos, não tem problema. Coloca embaixo da cabeça para quando ele bater a cabeça assim, não bater no chão. Aí, o que é que pode acontecer? Essa pessoa, ela pode começar a babar, né? E com essa baba, né, essa saliva, ele pode acabar direcionando essa saliva para as vias aéreas, né, que não é o interessante. Então, o interessante é que você coloque essa pessoa de lado, né, para que essa saliva ela escorra, ou então, se for vômito, que pode vir também. Então, a gente precisa facilitar essa passagem do ar. Então, a gente não vai atrapalhar que essa pessoa está se debatendo, ou seja, não tente segurar braços, pernas, o corpo da pessoa, não, deixa ela se debater, né? Apenas retire os objetos, afrouxe a roupa, coloque algo que apoie a cabeça, mas sem ser um travesseiro grosso. Deite a pessoa de lado, para que ela não venha a mandar para as vias aéreas vômito, saliva ou algum tipo de secreção, né? Antigamente as pessoas tinham essa ideia de que a gente tinha que puxar a língua da pessoa, porque no caso a língua podia cair e a pessoa ficar sufocada, né? Então, como eu falei, o que a gente pode fazer é fazer com que a pessoa respire livremente. Então, o que a gente pode fazer nesse caso é adotar a manobra de chin lift, que é erguer o queixo da pessoa, que vai fazer com que a língua ela vá para o local de origem, ela não fique bloqueando as vias aéreas, né? Eleva o queixo, baixa a cabeça, aliás, eleva o queixo. E a pessoa vai conseguir respirar livremente.
Então, é isso que acontece, gente, no caso da convulsão. Infelizmente, a gente não tem muito o que fazer. O que acontece muitas vezes é, depois da convulsão, pode acontecer da pessoa dormir um pouco. Depois, de repente, ela parar de se debater, né? E pode acontecer dela dormir. Isso você tem que saber se é algo que geralmente é algo normal. Né? Você tem que saber se já é algo natural, né? Daquela pessoa. Isso acontecer, muitas vezes é uma pessoa que já tem epilepsia, então é algo que sempre acontece. Então, geralmente as pessoas que estão ao redor sabem, né, dessa situação, principalmente quando já é no local de trabalho. Teve uma turma que eram todos da mesma empresa, e eles falaram que lá tinha uma moça que, no caso, no dia não estava na aula, ela tinha, e sempre acontecia lá no local de trabalho, e eles já eram experts em lidar com ela dessa maneira. Então, caso a pessoa venha dormir, não se assuste, né? Achando que a pessoa parou e, ai, meu Deus do céu. Mas observe, né? Se está respirando, se tem pulso, está tudo ok. E se for uma pessoa, uma criança, um idoso, ou uma pessoa que você não conheça, histórico, encaminhe para o hospital, que é mais seguro. Emudeceram? Boa noite. Dormir, né? Não, estamos aqui. Professora, eu tô morrendo de Professora? Oi. O que foi? Vale ressaltar também, né, que quando a pessoa está convulsionando, muitas pessoas tentam segurar os movimentos dela, né, que isso não pode acontecer, tem que deixar ela se contorcer. Uhum. Isso. Não pode segurar braços, pernas, deixa ela se debater livremente. Não pode tentar segurar, porque ela não sabe o que tá fazendo. E você vai machucar ela vai machucar você. Então, realmente não dá certo. Ai. Meu povo, agora nós vamos falar de calor, né? Coisa que vocês já vivenciam todos os dias. Nós que moramos aqui no Nordeste, no Rio Grande do Norte, já temos contato todos os dias. Mas aqui é numa situações até maior de calor, né? Ou então em relação a queimadura mesmo. Então, vamos começar a falar sobre o nosso corpo, né? Que tem uma coisa muito legal no nosso corpo, que é sistema termorregulador, né? O que é isso? O que é isso, pelo amor de Deus? É justamente um mecanismo de defesa que nós temos no nosso corpo para tentar controlar a temperatura do nosso corpo, né? Ou seja, tá fazendo muito calor, tá fazendo muito frio, né? Então, por mais que a gente não procure um ar-condicionado, um ventilador, ou não procure se agasalhar, mas inicialmente o nosso corpo ele vai trabalhar para manter essa temperatura. Tanto que não sei se acontece com vocês, mas muitas vezes a gente está no local que está muito frio, muito frio, muito frio, e a gente se cobre, se cobre, se cobre, para tentar bloquear. E essa música aí? Que música? Que música? Que música? Ele escutou a música sozinho. Ai, meu Deus do céu. Ui! Ainda mais essa. Agora eu fiquei com medo. Ah, desculpa, foi eu que apertei aqui sem querer. Ai, meu Deus, ele pelo tava no amor de risco aí. Deus, homem. Ai, homem, não faça medo, não. Eu vou chamar os irmãos Winchester agora. Ai, não gosto dessas coisas, não, viu? Ô, cana desgraçada. Ei, ele ainda perguntou assustado. E essa música? Ô, segunda-feira pesada, hein?
Ai, meu pai. Simbora. Então, se a gente está num ambiente que está muito frio, a gente vai se agasalhar e depois, durante algum tempo, a gente ainda sente o nosso corpo ainda quente, por mais que a gente tenha saído desse ambiente. Saiu desse ambiente, já não está mais, mas você sente ainda como se o seu corpo estivesse trabalhando ainda para manter a temperatura, né? De que forma isso acontece, né? De duas formas. Depois vocês vão dizer, ah, mas é só isso. Mas isso ajuda muito. Primeiro, processo de vasodilatação e vasoconstrição, né? Vamos ver aqui. Aqui eu tenho duas situações, né? Essa foto aqui e essa daqui, né? Essa daqui se refere a uma vasoconstrição, ou seja, veias e artérias, elas se contraem, tá? E essa daqui, ela se refere a uma vasodilatação, ou seja, o vaso sanguíneo, artérias e veias, elas se dilatam. Então, você vai ver aqui que o quantitativo de sangue que passa nesse espaço, ele é menor do que esse, né? Aí, aqui, nessa outra foto, a gente consegue ver o processo de vasoconstrição e depois vasodilatação. Não conseguindo ver aí, entender? Vasoconstrição, se contraiu, dilatou. Embora. Então, esse processo de vasodilatação, né, ele acontece quando a gente é submetido a muito calor. Quando a gente está num ambiente que faz muito calor, os vasos sanguíneos eles fazem vasodilatação, ou seja, se abrem um pouco mais, né? E isso faz com que o coração, aí nesse caso, ele tem um pouco mais de trabalho nessa situação, porque se os vasos sanguíneos eles se abriram um pouco mais, consequentemente passa mais sangue, então aquela pressão exercida, ela precisa ser maior, porque exerceu uma pressão, mas no que o espaço abriu, então o sangue ele vai correr mais devagar, mais lento. E o que eu falei a respeito da pressão arterial. Uma coisa aí é errada. Oi? É o quê? Oi? Menino, o povo hoje tá falando nada com nada. Não entendi. Tá tenso hoje, viu? Ninguém entendeu, eu acho. Acho que foi sem querer também que ela perdoou aí. Ela falou comigo, ela disse, professora, não sei o quê. Ela disse que alguma coisa estava errada. Foi. E cadê Homem ela? errado. Saiu? Foi? Segue o baile. É errado tá ela ter nascido. Bora, continua a aula. Valeu, professora Rocha. Tá estranho, viu, hoje? Ela tá doida, homem. Isso aí se chama, sabe o quê? O álcool do disse, final de semana. Foi pesado. Ai, meu pai do céu. Vamos ver se eu me lembro o que eu tava dizendo. Vasodilatação. Vasodilatação aí. Os vasos sanguíneos aí, o negócio. Pressão. Então, quando os vasos sanguíneos eles se dilatam, né? Ai, Jesus, peraí. Os vasos sanguíneos se dilatam aqui nessa situação, a abertura ela se torna maior, né? O espaço ele se torna maior. Então, o coração ele percebe e identifica que para que esse sangue ele possa percorrer essa artéria, né? A pressão ela não precisa ser tão alta. Então, ele reduz a pressão.
Então, acontece aquela situação a respeito, muitas vezes, do calor. E quando a pessoa está num ambiente que está muito quente, muitas vezes ela vem a desmaiar justamente por causa de uma baixa, de uma queda de pressão, como a gente chama, né? A pessoa teve uma queda de pressão, porque está muito calor, esse local, enfim. Acontece dessas situações. Ou um local que está realmente muito quente, né? Um ambiente de trabalho que realmente oferece muito calor. Então, os vasos sanguíneos, eles se dilatam, consequentemente, a pressão, ela diminui. Aqui já é o contrário, né? Os vasos sanguíneos, eles se contraem, então esse espaço, ele diminuiu, então o coração diz, opa, então agora eu preciso fazer uma pressão maior, para ver se esse sangue consegue passar nesse espaço, que antes era esse espaço. Então, a pressão se eleva, né? Então, esse processo aqui de vasodilatação e vasoconstrição se refere ao sistema termorregulador. Outra coisa que acontece quando está fazendo muito calor é a ativação das glândulas sudoríparas, que são as glândulas responsáveis pela produção de suor, né? O suor da gente é uma tentativa de resfriamento do corpo. Quando você está num ambiente muito quente, acontece o quê? Você começa a suar. Você está fazendo um exercício físico e, né, o corpo fica bem aquecido, né? Não é à toa que assim que a gente vai começar, o instrutor diz assim, vai ali aquecer. O corpo fica aquecido, glândulas sudoríparas, suor, né? Produção de suor justamente para tentar resfriar o seu corpo. Aí, quanto maior for o trabalho desse sistema para manter a temperatura interna do corpo, maior será a sensação de desconforto, né? É por isso que a gente não consegue ficar bem, confortável, no local que está muito quente ou no local que está muito frio. Porque mais ainda, o nosso corpo tem que trabalhar para tentar manter a temperatura normal. Aí, aqui, para que serve cada um, né? Vasodilatação periférica, ou seja, de artérias e veias, permitir a maior troca de calor entre o organismo e o ambiente. Ativação das glândulas sudoríparas, aumento do intercâmbio de calor por mudanças de suor do estado líquido para o vapor. Enfim, ativa as glândulas justamente para tentar resfriar o corpo pelo suor. Aí aqui nós temos 4 situações relacionadas ao calor. A exaustão pelo calor, é justamente com a dilatação dos vasos sanguíneos, né? A pressão ela reduz, então o cérebro ele começa a entender uma insuficiência de suprimento de sangue, justamente porque essa pressão reduziu, então o sangue está correndo mais lentamente, não está chegando direito no cérebro, então o indivíduo faz o que? Ele já vai perdendo a consciência, justamente por essa falta de sangue que ele tem no corpo. Então, bora deitar. Bora deitar para ficar na posição horizontal e conseguir receber, né, esse suprimento de sangue. Outra coisa que acontece é a desidratação. Desidratação por quê? À medida que a gente está num local muito quente e a gente começa a produzir muito suor como tentativa de defesa. Então, consequentemente, no suor a gente está perdendo água, né? Aquela água que a gente precisa que esteja lá no sangue, né? Nosso sangue, ele precisa de água. Então, você começa a ter sinais de desidratação. Câimbras referentes ao calor, né? Pelo mesmo problema relacionado à sudorese, ao suor, né? Quando a gente sua, a gente perde água e sais minerais, que é pela falta desses sais minerais que existe o quê? As câimbras. Choque térmico, né? Tem que estar com o microfone ligado. Meu Deus do céu.
Complicômetro. Vamos para frente, que atrás vem gente. Parece que hoje a aula vai terminar cedo. 8h15. Sim, só que tem. A melhor notícia que a senhora deu agora, viu? Porque as outras só foram péssimas, né? Ai, meu Deus. Minha gente, mas eu tô avisando, estudo que quinta-feira tem prova. Pronto, falei. E sexta-feira tem recuperação para os interessados na recuperação. Pronto, tô lá sexta-feira. Quando vai fazer o resumo das aulas? Na quarta-feira. Na quarta-feira eu termino e faço um apanhado geral de tudo. Faça do que vai cair na prova, viu? Faça um E não sexta vai cair também. tudo, mulher. Mais um. Depois vai ser questão só porra, viu? Porque é coisa. Professora, na minha prova só vai cair lágrimas. Graças a Deus. Ai, José. E Maria também. Sim, também pode acontecer o choque, né, pela temperatura. Quando a temperatura do núcleo do corpo atinge determinado nível, né, alto ou muito baixo, decorrente do calor ou do frio, respectivamente. Agora vamos ver fotos boas. Queimadura. Muitas vezes, gente, a gente entra em contato direto com esse calor, né? Ou então com esse frio, porque queimadura, ela não só vem de calor, não, ela vem também de frio. A gente não pode pegar um gelo, colocar na mão e ficar segurando até ele derreter, porque vai queimar a nossa mão igual o fogo mesmo, né? Então, vamos começar falando da pele. A pele nossa e de vocês. A pele ela é composta por 3 camadas, né? Falando geneticamente, né? De forma geral. A epiderme, a derme e a hipoderme, que é o tecido subcutâneo, né? Deixa eu ver como é que chama. Tecido subcutâneo, hipoderme, tecido adiposo. Tem esses nomes todos para hipoderme. Então, a epiderme é essa camada inicial, que é essa que a gente vê, né, juntamente com essa mais abaixo, chamada de epiderme. Ela não tem sangue nesse local, não tem vasos sanguíneos. Tudo que é necessário de existência nos vasos sanguíneos está mais aqui abaixo, onde vocês estão vendo que é azul e vermelho. Abaixo aqui da epiderme vem a derme. E mais abaixo, a hipoderme, né, que é a camada de gordura, ou seja, tecido subcutâneo, tecido adiposo ou hipoderme, tem todos esses nomes, mas é a camada de gordura que a pessoa tem. O tamanho aqui da hipoderme vai depender justamente da quantidade de gordura que a pessoa tem no corpo, em determinados locais do corpo. Mas aí vamos falar das funções da pele, né? Nós temos essa pele, serve para quê? Inicialmente é para nos proteger. Proteger o nosso corpo, os nossos órgãos, nossos ossos de lesões, né? Imagine se não existisse toda essa pele com essas 3 camadas que eu falei, protegendo os órgãos da gente que estão dentro do nosso corpo. Então, nos protege tanto de lesão física, ou seja, de algo de impacto, né, de lesão química por alguma substância, ou biológica, que entra em contato com os micro-organismos. Né? Nossa pele protege. Impede também a perda de água, né, já que a gente perde água através dos poros que tem na pele, mas se não existisse, a gente perdia com muito mais facilidade. Então, serve como receptor de sensações, né? Nós temos esse sistema que recebe sensações tanto positivas, como um beijinho, um carinho, um amor, como negativas, um tapa na cara, né? Uma agressão, alguma coisa, mas já é um receptor de sensações, porque a partir dessa ação que você recebe, a pessoa não precisou dizer nada, você já entendeu
o que a pessoa pretende, né? Qual é o objetivo dela em relação àquilo. Protege contra a radiação ultravioleta, né? E atua também na regulação, já que vocês viram que é através da pele, que tem os poros que tem justamente as glândulas sudoríparas, aqui em roxo, que produz o suor. Mas aí pode acontecer, no caso, as queimaduras, né? A queimadura ela pode ser classificada de 3 formas. Com relação à causa, né? Ela pode ser de origem térmica ou pode ser de origem elétrica, né? Por um choque, por substância química ou por radiação. Pode acontecer em relação à causa por esses 4 motivos. Em relação à profundidade, né, que a gente já conhece por alto, que é a queimadura de 1º grau, de 2º grau e de 3º grau. Né? E quanto à extensão, ou seja, quanto do seu corpo vai estar queimado, né? É um braço, é uma mão, né? Ou é 80% do corpo, né? Braços, pernas e tronco, né? É rosto. Inclusive, ontem estava passando no Fantástico, vocês viram a situação das crianças da Síria, que eles estavam em locais que aconteciam os atentados, e aconteciam as explosões, os incêndios e coisas horríveis, gente, porque, no caso, as crianças, eles bombardeiam justamente hospitais, casas de pessoas, de civis, justamente para atingir as pessoas que não têm nada a ver com o assunto. Então, as crianças todas com o rosto queimado, o corpo queimado, assim, assumindo uma aparência muito feia. E eles falam também a respeito das cirurgias, né, que eram feitas justamente para tentar restituir o rosto, o corpo dessas pessoas. Então, com relação à profundidade e relação à extensão, né, junta uma coisa com a outra, e a gente vai conseguir identificar, né, qual a gravidade da situação dessa pessoa. Né? Porque se eu tenho até uma extensão moderada do corpo, mas a maioria, a queimadura, ela é praticamente toda do 1º grau, mas se eu tenho uma extensão moderada, mas que é de 2º, é de 3º grau, então já vai se tornando uma situação mais grave. Né? Então a gente associa com relação à queimadura a profundidade e a extensão do corpo queimado. É os 2 braços, é as 2 pernas, ou um braço, uma perna, o tronco, é o rosto. Ai, esse fone tá muito pesado hoje. Então, com relação à profundidade, né? O que acontece? Como é que a gente vai identificar a queimadura do 1º, 2º, 3º grau? De 1º grau, todo mundo acredita que já tenha experimentado, né? De 2º já não sei, e de 3º não sei. Já não acontece todo dia. Mas, de 1º grau, a gente vai ver que vai atingir a epiderme, né? Ou seja, a camada superficial. A sensação é de dor, né? Ou seja, vai arder bastante durante algum tempo. Você vai sentir essa sensação de arder, de dói mesmo, dói bastante. Né? Vai ficar vermelho, vai ficar inchado o local. Então, essa é a queimadura de 1º grau. Aqui na foto vocês conseguem ver na profundidade daquela fotozinha da pele que foi atingida a epiderme. Mas, se no caso for uma queimadura de 2º grau, ou seja, atingiu a epiderme, atingiu a derme. Alguém quer falar alguma coisa? Não? Aí, o que a gente vai ter de sintomas? Vai ficar vermelho, gente, vai doer bastante a queimadura do 2º grau. Vai ficar inchado. E característica da queimadura do 2º grau é a presença de bolhas. Tá? Então,
Quando forma bolha, tá doendo bastante. Então, a gente tem o quê? Uma queimadura de segundo grau. Terceiro grau, sim, mostrei a foto, né? Queimadura de segundo grau. Epiderme e aderme ficou comprometido. A queimadura de terceiro grau vai ter um comprometimento da epiderme, da derme, da hipoderme, podendo chegar ao músculo e osso. Mas aí, nesse caso, a gente vai ter característica: não vai doer, ou então vai doer pouco, né? Geralmente, a pessoa que sofre uma queimadura, em alguns locais, está queimada de segundo grau, outros está queimada de terceiro. Então, muitas vezes vai doer os espaços do corpo que está queimado de segundo grau, né? A pele, ela vai ficar enegrecida, né? Vai ficar preta, ou com a aparência esbranquiçada. Então, não vai ficar mais vermelho, ou vai ficar preta, ou vai ficar branca. Fotinha aqui da profundidade. A epiderme, a derme, tecido subcutâneo, chegou aqui no músculo. E o que nós vamos fazer em relação à queimadura? Primeiro, no caso de uma queimadura de primeiro grau, né? Retirar os adornos, ou seja, os enfeites, a roupa que a pessoa tiver naquele braço, naquela perna, enfim, anel, pulseira, colar, enfim, retirar esses objetos que vão fazer com que você sinta mais dor ainda. Resfrie o local com água corrente. Não colocar gelo, não colocar pasta de dente, não colocar manteiga, não colocar nata de leite, quase não sai. Não colocar qualquer outra coisa que as pessoas indiquem. A gente vai simplesmente resfriar com água corrente, né? Não é água gelada, não é água quente, é água natural da torneira. Agora, é claro, tomar cuidado para que a água que sai da torneira não for quente, que às vezes acontece. Você pode também ajudar cobrindo a lesão, né, cobrindo a queimadura com um pano limpo e úmido, né? Esse pano ele esteja úmido, justamente para depois ficar umedecendo. Porém, gente, primeiro a gente vai deixar a água resfriar, né? A água corrente e resfriando. Queimadura de segundo e terceiro grau. O que nós vamos fazer nesses casos, né? A gente vai retirar os adornos, né? A gente precisa verificar os sinais vitais, né? Pode acontecer da pessoa entrar em parada cardiorrespiratória, né? A gente precisa resfriar o local, né, com água corrente. Atenção para o caso de ser uma queimadura por choque, né, por eletricidade. O que é que eu sou sem Jesus? Nada, nada, nada. Nada. Professora, quais são esses adornos mesmo que eu não vi essa parte? São anéis, pulseiras, enfeites, colares, enfeites que a pessoa tenha pelo corpo, porque atrapalha bastante e fere. Por exemplo, se for num braço, aí você está usando uma pulseira, vai contribuir para ferir mais ainda. Porque essa mulher que parece na árvore de Natal, toda enfeitada. Ou então tem um problema, né? Porque às vezes aquele adorno, ele também foi aquecido, então ele vai contribuir para continuar queimando a pele. Aí, minha gente, nós vamos resfriar o local com água corrente. Atenção para o caso de ser uma queimadura por choque. Se você ainda está em contato com a fonte de energia, né?
Cobrir a lesão com um pano limpo e úmido e precisa procurar um socorro médico imediatamente, né? O pronto-socorro, a UPA, o serviço de urgência e emergência que tiver disponível. Você procurar, porque lá é que o médico ele vai receitar algo para se fazer, né? Provavelmente, se for do terceiro grau, fazer o curativo, né? Utilizar alguma medicação, né? Nível de gel, de pasta, de pomada, para utilizar nesse espaço do corpo que está queimado. E olha aí, o que foi que aconteceu? Algo de errado não está certo. Aconteceu o que todos queriam. Não! Ai, ai, ai. Peraí, gente. Peraí que tem mais. Mais o que, professor? Mais conteúdo, mais aula. Brincadeira. Rápido tem Só um assunto minuto. para a prova. Tem nem vídeo hoje. Acabou o slide, professor. É isso que eu vou mostrar o vídeo. Nunca me senti tão feliz. Minha gente, vai acabar na quarta-feira, relaxem. Aí quando começar outra matéria, a gente não vai ficar junto, viu, meu povo? Vocês vão sentir falta. Ah, olha aí, tá vendo? Últimos momentos de felicidade aqui. Vou procurar o vídeo que eu tava querendo mostrar pra vocês e... me esqueci. Deixa eu ver. Vai depender da próxima matéria, viu? Provavelmente não seja a mesma do de eletrotécnica e segurança. Quem foi que falou agora? Eita, Jesus. Leio o bate-papo não, professora, só ladeira abaixo. Raulnênia continua com a mão levantada. É porque eu acho que ele bate em alguma coisa que levanta a mão aí. Tira aí, porque eu não tô vendo, não. Não adianta não, eu tiro e você sobe de novo. É Deixa porque você aí. tá clicando na mãozinha aí, meu patrão. Bata em cima. Mas eu acho que ele clica sem querer. Baixa a mão, Raoni. Gente, na última aula ficou faltando a gente falar sobre o torniquete. Então, vou mostrar o vídeo aqui para vocês de como que faz. E vamos conversar um pouco sobre isso. Porque o torniquete já foi, já voltou. Já foi de novo, já voltou. Ainda se usa. Pois é, o torniquete voltou. Não é isso? Uma hora tiram o torniquete, outra hora já colocam. É. Eu não me lembro como foi que começou, mas há um tempo atrás ele foi abolido porque trazia mais prejuízos do que benefícios. Depois ele foi visto que era bom, só que tinha que ser feito por pessoas capacitadas, né? Porque o tempo de abertura, liberação do sangue era muito pouco, muito baixo. E acabava que a pessoa que não sabia deixava muito tempo e a pessoa acabava perdendo o membro, né? Perdia o braço, perdia o dedo, perdia a perna, né? Mas, né, já se entendeu que dá para ficar cerca de 2 horas com o torniquete seguro, né? Porque a circulação, as terminações nervosas, elas suportam cerca de 4 horas. Nós vamos ver no vídeo como é que faz. Mas, enfim, já foi, já voltou e agora chegou para ficar. Quer dizer, não sei até quanto tempo, né?
Ai, deixa eu tirar aqui o fone. Bastante importante, né? O uso do torniquete, né? O torniquete, ele já foi vilão, Um gato ali. foi tirado fora dos protocolos e agora voltou a todo vapor. Por quê? As guerras sempre trouxeram para nós as primeiras iniciativas quando se trata de atendimento pré-hospitalar, né? E tudo que nós temos hoje, muito se veio do atendimento feito nas guerras. A última guerra, né? Ou a guerra do Iraque, ela mostrou o quê? Todos os combatentes que tiveram o uso de torniquete, né, a resposta, né, a resolução, que não tiveram choque, né, a sobre... Ui! Ui! É automático. É a boca dele. Ai, meu Deus. E aí, voltei? Ui, voltou. Ai, meu Deus. A resposta, né, a resolução, que não tiveram choque, né, a sobrevida do membro foi aproximadamente acima de 94%. Né? Pacientes não evoluíram para choque e evoluíram, né, com sobrevida pelo uso correto do torniquete. Também, nesse mesmo estudo pós-guerra, mostrou o quê? Antes a gente tinha o uso do torniquete em intervalos de 5 a 10 minutos, afrouxava, voltava. Hoje os estudos mostram o quê? Após você... Quem está adentrando? Realizar o torniquete pode ser realizado? Pode e deve ser realizado quando indicado. Pode ficar de 120 a 150 minutos sem soltar. Hoje, então, eu não solto mais o torniquete após colocado. O que eu tenho que fazer? Quando for necessário o uso do torniquete, eu coloco o horário que eu realizei o torniquete. A partir desse momento, o paciente pode ficar com o uso de torniquete de 120 a 150 minutos. A resolução vai acabar sendo hospitalar, centro cirúrgico. Vamos simular um cenário aqui. O paciente está com uma lesão, né, com grande hemorragias exsanguinantes, hemorragias em grande volume. Primeiramente, a gente faz o quê? Seria a hemostasia primária, né? Gase, atadura, não teve resposta. Esse paciente continuou com sangramento intenso, né? Não se resolveu com o curativo primário, né? Após isso, mais gás e faixa sem resposta, grande sangramento, na maioria das vezes sangramentos arteriais, né? De vasos arteriais. Eu posso proceder com o uso do torniquete, né? Qual é? Hoje a gente já tem alguns torniquetes práticos, próprios, né? Militares, mas para mim realizar um torniquete, como que eu faço? Vamos simular uma lesão, né, na região de antebraço. Eu vou posicionar o torniquete em média de 5 a 10 centímetros acima desta lesão. Eu recomendo sempre a bandagem para realizar o torniquete, né? Por quê? Porque a atadura, por ela ser mais elástica, ela dificulta um pouquinho a realização, né? Primeiramente, como eu falei, em média 5 a 10 centímetros acima da lesão. Primeira, uma volta. Para quê? Para que essa volta? Para proteger a pele do meu paciente, né? Uma volta para proteger a pele do paciente. Na segunda, pessoal, olha só, eu vou realizar em cima da faixa. Por quê? Porque a hora que eu for realizar, né, a fixação do torniquete, eu posso causar lesão. Isso causa muita dor. Então, uma volta, um nó. Pessoal, uma coisa que é muito importante no torniquete. Nesse nó, não aperta. Deixa levemente frouxo para facilitar o uso do torniquete. O que eu posso usar aqui para mim fazer
como fixador. Pode ser uma tesoura, né? Pode ser uma madeira, o que eu tiver que possa ser usado. Né? Um nó apenas aqui, coloco o objeto que eu vou usar, 2 nós, bem apertados. Sempre é muito importante que ele sobre, né, um pouco da bandagem para a gente poder fixar. Nesse momento, fixação, né? Eu vou rodar aqui até que momento eu vou rodar? Até estancar o sangramento. Até estancar o sangramento eu vou rodar. Muito bem, estanquei o sangramento, pego uma das pontas que sobrou, uma volta, a outra, sentido contrário, e eu vou fixar, pessoal. Muito bem, eu realizei o meu torniquete. O que é importante agora? Identificar, né? Eu vou colocar o quê? O horário do torniquete e o horário que eu fiz. Isso é muito importante. Por quê? Porque eu sei que o torniquete ele pode permanecer sem soltar de 120 a 150 minutos. Uma coisa muito importante, pessoal. Qual é o tempo de isquemia do músculo? O tempo de isquemia do músculo é de 4 a 6 horas. Né? Então, nós sabemos que o tempo de isquemia do músculo é de 4 a 6 horas. Ou seja, o que isso quer dizer? 4 a 6 horas sem irrigação. É o tempo que esse músculo vai morrer. Então, o uso do torniquete, estudos mostram que ele pode ficar sem risco de amputação. Isso que é o mais importante. Esse membro não tem risco de amputação pelo torniquete, de 120 a 150 minutos. Pareceu fácil para mim. Como? É fácil? Eu achei bem simples essa manobra que ele fez aí. Deu para aprender. É simples vendo, mas na hora da prática a pessoa fazendo. Porque assim, a gente vê aí não, nada está acontecendo, está fazendo um boneco, mas quando você vê uma situação, a situação que a gente faz no torniquete é de uma hemorragia muito grande, né? Uma hemorragia muitas vezes arterial, muitas vezes por uma amputação, então é muito sangue, então a situação ela é bem diferente. Realmente a técnica ela é fácil de fazer, e assim, no vídeo ele explica muito claramente, acredito que deu para todo mundo entender, mas assim, a grande dificuldade do torniquete vinha justamente do tempo em que se podia deixar daquela forma. E tinha as literaturas que trazia que eram assim, poucos minutos, cerca de 10 minutos, de 20 minutos, então era algo assim que quem não tinha conhecimento de quanto tempo, né, se tinha essa impressão de que ali a pessoa, ao invés de ajudar, de salvar, acontecia daquela pessoa perder o membro, perder o braço, perder justamente por causa do que ele chamou de isquemia do músculo, ou seja, as células que existem naquele músculo morrerem. Na hora de pegar para capar, não você pega esses detalhes, não. Eu acho que a pessoa não pode se prender a esses detalhes, não. Tem que estancar o sangramento. Não, justo, só que as pessoas elas estavam fazendo de forma indiscriminada, ou seja, tá sangrando, pronto, é torniquete, ou seja, como se fosse uma receita para qualquer situação de sangramento, entende? Então, estava trazendo muito prejuízo às pessoas que tinham algum tipo de lesão, que tinham algum tipo de hemorragia, porque estava sendo feito de forma indiscriminada. Mas aí se percebeu, né, como ele bem explicou, eu gosto muito desse vídeo, porque ele explica o porquê da volta, justamente por esses estudos que foram feitos nessas situações de guerra, porque eu acho que eu não falei para vocês desde o início, mas os primeiros socorros, essas atitudes, elas vêm justamente das guerras, das primeiras guerras. E as primeiras ambulâncias, entre aspas, vêm justamente de carroças, que traziam os feridos para um ambiente como se fosse um hospital, né, entre aspas. Então,
essas grandes lesões, elas fazem estudos, se fez esses estudos principalmente nessas guerras. Então, o problema do torniquete era esse, que estava sendo feito de forma indiscriminada, aí foi abolido. Aí depois, não, a gente vai fazer o seguinte, só vai fazer quem realmente souber. É tanto que teve um tempo que eu até ficava um pouco receosa de ensinar nos cursos. Eu só ensinava quando era um curso mais longo, quando era algo mais fixo, quando era algo assim que fosse um apanhado geral de primeiro socorro, eu já não fazia porque era perigoso. Mas, oi. Mentira, só uma dúvida. Isso aí não vai contra ao que até agora foi ensinado aqui no modo de primeiro socorro? Isso que você acabou de falar aí, na questão de não é para qualquer pessoa? Não, não. Como assim? Eu não entendi. Sim, porque primeiro socorro já está. Não significa que para fazer um primeiro socorro eu tenho que ter credencial para fazer isso. Uhum. Basta ter um leve conhecimento ou ter uma noção. Uhum. Quer dizer que o torniquete só pode ser aplicado por quem? Não, pode ser aplicado por qualquer pessoa que saiba fazer. A questão que eu digo para qualquer pessoa que estava sendo feito, no sentido de que a pessoa tinha um sangramento pouco, pronto, já estava se fazendo um torniquete, entende? Qualquer pessoa que eu estava dizendo era isso. E a gente já percebeu que o torniquete ele é feito para uma hemorragia grande, para uma hemorragia sanguinante. Né? Quando existe o X, quando o sangue está lá jorrando, né, pulsando. Não é para um canto de unha, não, né? Não, aí é que tá. Não é não. Não é para uma situação simples, uma hemorragia de nível C, não. Nível C que eu digo é do XABCDE, não é uma hemorragia que a gente controla no C, não. É uma hemorragia de X. Aquela hemorragia que a gente não verifica pulso, não faz nada. A gente vai controlar aquela hemorragia, aquela grande hemorragia. Então, o sentido é esse, de ser uma técnica, mas que ela é implementada justamente por isso. Mas, né, já se entendeu que é algo que traz mais benefícios do que prejuízo, mas é claro, quando a gente vai ensinar, a gente deixa claro, isso aqui é para uma situação crítica, uma situação de um sangramento muito grande. Não é para qualquer coisa, não é para um canto de unha, não é para uma topada que você leva ali na esquina. Então, é para algo muito grande mesmo, né? Então, tanto que se torna difícil porque o sangramento é grande, é o nervosismo, vem vários fatores que estão envolvidos. Mas a técnica, como vocês viram, é algo até simples, né? Simples de fazer. Acho que é mais fácil do que a dobra da bandagem. Mas aí vocês viram, né, gente, que a bandagem dele estava dobrada? Pois é, viram, né? Tava bem dobradinha a bandagem. Pois então, assim, a gente, curiosamente, nossa aula vai terminar mais cedo hoje. Porque, curiosamente, vocês estão mais calados hoje. E você tá sumida. Pois é, eu não apareci. Mas amanhã eu apareço. Amanhã e quarta. Pra gente se despedir. Minha gente, só o que eu vou pedir a vocês é dê uma olhada, dê uma estudada, assista a aula de novo, dos primeiros assuntos, né? Não preciso nem falar que eu acredito que torniquete vai cair na prova, né? Eita. Professora, se você não aparecer nem por um momento, você vai deixar seus alunos preocupados. Professor, explica essa prova aí. Vai ser você vendo a pessoa ou vai ser manuscrito? Como é que é? Não, essa prova vai ser lá na plataforma, né? Eu ainda vou conversar direitinho com o Fábio sobre isso, né? Porque ele é que coloca as questões lá na plataforma e vocês vão ter um horário para entrar, né? E vocês vão ter um tempo para realizar essa prova. Não é necessariamente que vocês precisam entrar nesse horário, mas naquele intervalo de tempo, você tem aquele período, digamos que seja das 7 às 10, para vocês fazerem a prova. Então, se você entrar de 8, beleza, mas se você conseguir até 10 horas terminar, não tem problema. Sim, vai. Entendi. E se não responder na hora, fica sem nota. Como é? Se não responder na hora, fica sem nota. Se não enviar, terminar de responder.
Pois é, infelizmente fica sem nota. Aí, com relação à atividade, né, que vocês fizeram, vou atribuir uma nota para ela também. E vai chegar a média de vocês, né? Quem passou, parabéns, ótimo. Quem não passou, vai fazer recuperação na sexta-feira. Mas ninguém vai ficar em recuperação, não. Em nome de Jesus. Se Deus quiser, todo mundo vai passar. Então, minha Mas gente, era e isso se que eu tinha que reprovar? falar. Aí, se reprovar, reprovou. Repete. Limpa e seca, assim. Eu acho que é. Mas vai dar certo, vai dar certo. Vai ou vai dar Professora, certo? mas a prova quem vai fazer as questões é você? Sou eu. Quantas? São umas 20, 30 Sério? questões, tá certo. Eu pensei que a gente ia poder tirar a dúvida com a professora. Bota uma Não, nota minha boa no gente, vai dar trabalho, que o não. trabalho falou vários temas. Pois é, vai dar não. Vocês vão fazer você e você. Tá na hora. Gente, mas vai ser tudo muito bom, muito tranquilo. Vocês não tem nada que eu não falei muito aqui para vocês. Já tô dando a primeira dica da questão do torniquete. Se liguem. E pronto. Tô brincando com 20 questões. Não sei quantas questões são, não. Ainda não sei. Mas provavelmente vai ser 10. Vamos Fez a ser. chamada, prof. Umas de marcar e outras não. Vou fazer a chamada. Vamos lá. Presente. Vai dar tudo certo. Presente. Vai dar tudo Presente, certo. Professora, vai ter que dar certo, professora, porque errado já deu. Amém. Ai, meu Deus, vocês são a graça. Eita, danado. Vou parar de gravar aqui, que eu esqueci.